Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, nesta noite de domingo, dia 16 de março. Um domingo de final de Campeonato Carioca, um domingo de novidades sobre o nosso Vasco da Gama, um domingo bastante agitado e cheio de notícias para trazer a vocês. Eu normalmente sempre começo os meus vídeos com uma introdução. E hoje eu irei começar exatamente com essa introdução, entretanto de uma forma mais longa e até mais desenvolvida. Porque acabou de terminar a final do Campeonato Carioca. Eu gravo esse vídeo por volta das 6h30 da noite. E mais um ano, o torcedor vascaíno ele assiste a final do Campeonato Carioca da seguinte maneira. Eu não tenho vergonha, não. Com isso daqui na mão. O vascaíno ele assiste a final do Campeonato Carioca com um controle na mão. E com isso daqui, ó. Uma camisa normal. Essa é a camisa que eu tava usando durante o dia. Essa daqui. Tava usando essa camisa aqui durante o dia. Poderia estar usando essa. Eu gostaria de estar usando essa. Mas o Vasco não foi pra final. Então eu tive que utilizar uma camisa normal. Porque o meu time não estava na televisão. Porque o meu time, mais um ano, estava longe da final do Campeonato Carioca. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. 7 anos. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 anos. Olha, 6, né? Porque 19 o Vasco foi. Então, 6 anos. 6 finais em que o Clube de Regatas Vasco da Gama não aparece. Isso é vergonhoso. Isso é ridículo, gente. Isso é assustador. Então, assim, é duro falar sobre isso. E eu espero, esse ano o Vasco ele não vai à final por conta do jogo contra a equipe do Flamengo, onde o Vasco acaba sendo eliminado. Eu espero que a partir da próxima partida contra o Flamengo, que para mim tem que ser o grande foco do Vasco da Gama, porque eu acho que a gente não pode almejar um título carioca se a gente não consegue competir contra um dos 3 grandes cariocas que o Vasco tem como adversário, que é Fluminense, Flamengo e Botafogo. Eu não consigo almejar o título. Então eu espero que a partir, e eu vou falar sobre isso, porque isso para mim tem que ser falado. Eu espero que a partir do próximo Vasco da Gama e Flamengo, do próximo Clássico dos Milhões, a postura do Vasco da Gama venha a ser uma postura diferente. O Vasco esse ano, ele não foi à final do Campeonato Carioca. O Vasco esse ano talvez não foi campeão do Campeonato Carioca por conta de uma postura de time pequeno. De time pequeno. Assim como foi na quarta-feira, hoje, é claro, eu amo futebol, gente. Sou apaixonado por futebol. Eu sou o Vasco da Gama, eu torço pelo Vasco. Mas eu amo o esporte, eu amo o futebol. Então, quando tem jogo na televisão, eu vou assistir. E ainda mais um Flamengo e Fluminense. Então, eu assisti hoje o Flamengo e Fluminense. Eu assisti quarta o Flamengo e Fluminense. E é fácil a gente olhar e ver que o time do Fluminense ele é muito mais limitado do que o time do Flamengo. O time do Fluminense ele é limitado no papel. O time do Fluminense é fraco no papel, é ruim no papel. Tira ali o John Arias do Fluminense, meu amigo, não sobra ninguém. John Arias e Thiago Silva. A zaga do Flamengo é fraca, as laterais do Fluminense, são fracas. Samuel Xavier é o lateral direito titular do Fluminense. O René é o lateral esquerdo titular do Fluminense. Uma dupla de volante formada por Otávio e Lima. Super fraco. O Fluminense é um time fraco. E além de ser um time fraco em papel, em elenco, é um time que taticamente é muito mal organizado pelo Mano Menezes. Então o Fluminense, por que eu tô aludindo isso a vocês? Eu tô trazendo isso a vocês. Porque o Fluminense, ele tinha todas as pautas, ele tinha todas as condições, ele tinha tudo o que era necessário para tomar uma goleada pro Flamengo hoje. Uma goleada. Hoje e na quarta-feira passada.
O Fluminense tinha tudo para se somar-se os dois placares das duas finais, ser um amasso do Flamengo. Entretanto, meu amigo torcedor, sabe por que isso não aconteceu? Porque o Fluminense tem vontade. Porque o Fluminense não tem medo do Flamengo. Porque o Fluminense entra para jogar de igual para igual contra o Flamengo. Essa é a grande questão. Essa é a situação. O Fluminense não tem medo de jogar contra o Flamengo. E hoje foi assim. O Fluminense machucou o Flamengo, assim como machucou o Flamengo na quarta-feira. E esse é o grande problema do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não consegue machucar o Flamengo no Clássico dos Milhões. Então eu faço essa introdução, eu trago esse assunto à tona na introdução, para que esse elenco entenda de uma vez por todas, vendo essa final. Porque hoje o elenco do Vasco ganhou folga, hoje o elenco do Vasco não foi até o CT. Então eu espero que os atletas tenham ficado em casa para assistir a final do Campeonato Carioca, assim como eu assisti. E espero que entendam de uma vez por todas que clássico se joga, não se tem medo, não se treme, não se borra todinho, como o Vasco da Gama vem se borrando nos últimos Clássicos dos Milhões. O Flamengo não é um bicho-papão. E hoje, mais uma vez, se provou isto. Se o Fluminense tem um elenco um pouquinho melhor, com a vontade, com a gana, com a força que colocou em campo, levava ao título carioca. E eu não estava torcendo pro Fluminense, não. Por mim não tinha nenhum campeão. Nenhum campeão. Chovia, a final seria adiada e ficaria por isso mesmo. Mas tem que ter. E talvez, se o Vasco atuasse com essa postura que eu falei a vocês no clássico contra a equipe do Flamengo, a gente poderia estar hoje comemorando o título. Talvez, se no ano passado o Vasco se portasse como um grande contra o Nova Iguaçu, talvez teríamos comemorado o título. Então assim, meu amigo, é de fato uma situação muito complicada, muito complexa. Hoje, assistindo o jogo, eu fiquei definitivamente muito chateado, cara, muito triste, assim, por toda a situação, por ver mais um ano a gente longe das finais do Campeonato Carioca. Algo que, infelizmente, se tornou normal. Normal. O vascaíno, ele está tranquilo. O vascaíno, ele entendeu como algo normal não estar presente nas finais do Campeonato Estadual. Então, espero que ano que vem essa palhaçada acabe, né? Espero que no ano que vem a gente não fique mais 3 semanas sem jogos de intertemporada. A gente jogue, atue e se classifique para as finais do Carioca. Enfim, vascaíno, deixa claro a sua opinião nos comentários. Muito chato, um tema muito complexo, bastante delicado, né, de se falar. Agora sim, a gente pode começar o nosso vídeo, entretanto, rapidamente, né, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, e sai sempre pela parte da tarde. Além do Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, o apoio, a divulgação de todos vocês aqui, ajudando o nosso conteúdo e fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Então curta, compartilhe, vem ajudar o nosso crescimento de vascaíno para vascaíno, porque aqui, meu amigo torcedor, é muito Vasco da Gama. Fechado? Vambora então falar de Vasco. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube. O YouTube ele não está enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você está percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein?
se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que está imperdível. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, agora sim vamos trazer as últimas informações desse domingo a vocês. Hoje, o elenco cruzmaltino que não foi a campo, foi se dada folga ao Vasco da Gama, o Vasco que após a eliminação para a equipe do Flamengo neste último sábado, no sábado retrasado no mesmo Maracanã, onde foi o palco da final de hoje, o elenco cruzmaltino se representou no CT na última segunda-feira, treinou durante toda a semana, os 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ontem teve um amistoso, um jogo-treino contra o Maricá no CT Moacir Barbosa, onde empatou, aliás, onde venceu o jogo pelo placar de 4-2. Após o jogo-treino, o elenco hoje, neste domingo, ganhou folga e amanhã se apresenta novamente no CT Moacir Barbosa para ter exatamente o mesmo cronograma. Treino durante todos os 5 dias da semana, jogo-treino no sábado e descanso no domingo. E na outra semana, a terceira e última, desta chamada intertemporada, o mesmo cronograma, treino durante todos os dias. Entretanto, no sábado, em que neste momento estará acontecendo, neste sábado passado, aconteceu um jogo-treino, o Vasco da Gama treinará, pois domingo, o Vasco da Gama, dia 30 de março, estreará no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos, em São Januário. O Santos que, inclusive, no momento da gravação do vídeo, está jogando um amistoso contra a equipe do Coritiba no Couto Pereira. O jogo até o momento está 1-1. A gente não sabe quanto vai terminar, mas o Santos aí já está se preparando também para as primeiras partidas. A primeira partida contra o Vasco da Gama de Brasileirão. Amanhã teremos também, importante trazer isso a vocês, amanhã teremos o sorteio da Copa Comebol Sul-Americana, ficar de olho, dia 17 de março. Já também teremos o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Então as competições começarão de fato a partir de agora que se deu o final dos campeonatos estaduais. Importante falar aqui com vocês sobre essa temporada de 2025, sobre as informações desse domingão. O que temos a falar é sobre o DVD, David, jogador que o Vasco da Gama contratou no início do ano passado, um atleta que veio ao Vasco da Gama após passar uma temporada emprestado ao São Paulo, um jogador que pertencia ao Internacional. O atleta ele foi comprado pelo Inter junto ao Fortaleza, um jogador de muito destaque, sempre se destacou, principalmente vestindo a camisa do Fortaleza. Foi comprado também, à época, pelo Cruzeiro, após esse destaque no Fortaleza, voltou para o Fortaleza, e o Inter ali adquiriu os direitos econômicos do jogador. O Inter emprestou ele, ao Vasco da Gama depois desse empréstimo ao São Paulo. Isso foi colocado no contrato, uma opção de compra no valor de 18 milhões de reais, caso o David disputasse 60% das partidas com a camisa do Vasco na última temporada. Ele disputou 60% das partidas com a camisa do Vasco, o gatilho de compra foi-se ativado e o Vasco foi obrigado a comprar o DVD. Entretanto, o Vasco vem tentando, de outra forma, fazer com que essa compra venha a acontecer, Informações que, por exemplo, tivemos hoje é que o Vasco vem conseguindo avançar e está muito perto de concluir esse acordo. Desde o final do ano passado, o Vasco sinalizou junto ao Internacional essa opção de adquirir o atacante, mas ainda não havia sido feito o acerto. O Inter notificou o Vasco da Gama com relação a este débito, porque o gatilho já havia sido feito. O Vasco já, a partir do momento que o David jogou 60% das partidas com a camisa do Vasco em 2024, o Vasco teria a obrigação de comprar o DVD junto ao Internacional, mas o Vasco ainda não tinha ido até o Inter para efetuar a compra. Então o Inter notificou o Vasco, as partes iniciaram um acordo e agora a transação está em trâmites finais, Os departamentos jurídicos de Vasco e Inter estão conversando para a oficialização deste negócio. David, jogador que na última temporada, com a camisa do Vasco da Gama, teve números bem expressivos, foram 7 gols marcados e 4 assistências em 40 partidas, um jogador forte fisicamente, um jogador de bastante qualidade, que vai assinar um contrato com o Vasco da Gama até o final de 2028. Um jogador muito criticado, num primeiro momento, mas que depois de algumas partidas conseguiu se firmar e conseguiu cair nas graças do torcedor. O Vasco terá que pagar 17 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do DVD.
Eu, Lucas, gosto muito, pelo menos, do David, tá? Eu acho que é um jogador, assim, de fato, não diferenciado, mas é um jogador com valências positivas para o Vasco da Gama. Um atleta que tende muito a ajudar o nosso Cruz Maltino, principalmente após a sua lesão durante essa temporada de 2025. Ele tem uma lesão de LCA, está fora, está de fato afastado. Uma lesão bem grave, bem chata, mesma lesão que Paulinho e Jair sofreram na última temporada, mas o David já voltou a trabalhar com bola, aos pouquinhos estará, né, avançando nesse processo de recuperação, iniciará a sua transição para o campo, e a expectativa é que pelo menos até o final de maio o David já possa estar integrado ao elenco, não à disposição, mas já fazer alguns trabalhos com o grupo, perdão, do Vasco da Gama no CT, e ali para meados de julho, junho, o David já possa estar novamente à disposição do técnico Fábio Carille. Mas expectativa muito grande eu tenho para o David, eu não tenho dúvida que ele voltando, ele vai conseguir rapidamente conquistar essa vaga aí de titular do Vasco da Gama. Te empolga o DVD? Coloque aí a sua opinião nos comentários. O Vasco encaminhando um acordo para a compra do ponta esquerda. Fechou? A gente, meu amigo, fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desse domingão, né? Um domingo aí, infelizmente, não tão positivo para o torcedor vascaíno. E a gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês. Fechado? Curta, compartilhe, ajudem o nosso crescimento. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.